Olá, princesas maravilhosas e príncipes desse canal. Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem. E o vídeo de hoje é super especial. Estava com tanta saudade de gravar uma mensagem aqui para vocês, uma mensagem sobre o Evangelho, uma mensagem sobre Jesus, sobre Deus, nosso Pai. E o Senhor me revelou uma mensagem e eu estou aqui para compartilhar com vocês algo vindo direto do coração do Pai, para te fortalecer, para te fazer conhecê-lo ainda mais, que essa é a nossa glória. Conhecer o Senhor. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Nós vamos meditar um pouquinho em Gênesis 1 e 2. O Senhor quis que eu falasse com vocês hoje a respeito de quem Ele é e como Ele se revela já nesses dois primeiros capítulos. Eu separei 18 características, se é que nós podemos dizer assim, da sua identidade, de quem Ele é, para que possamos conhecê-lo ainda mais. Não esquece no início do vídeo de deixar o seu like e também compartilhar com alguém especial para você que quer conhecer um pouco mais sobre Deus ou que você acha que precise conhecer um pouco mais da identidade dele, tá bom? E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Eu acredito muito que neste vídeo o Senhor quer se apresentar, quer mostrar a nós, quer nos fazer conhecê-lo, porque se Ele é o nosso Pai, se Ele é o Criador de todas as coisas, como bom Pai que quer ter intimidade com você, que quer ter intimidade comigo, Ele quer se apresentar, para que em todos os momentos da nossa vida, sejam eles de luta, sejam eles de vale, sejam eles de alegria, nós possamos contemplar e conhecê-lo, para sabermos que em qualquer circunstância Ele permanece sendo o mesmo, Ele é imutável. Do início, do meio e no fim, Ele permanece sendo o mesmo, com as mesmas características, com a mesma personalidade, porque Ele não tem sombra de variação. Então, no vale, Ele permanece sendo fiel. Nas dificuldades, Ele permanece sendo Deus provedor. Ainda que Ele não faça nas nossas vidas, Ele quer enraizar no nosso coração que, independente do dia mal, independente de tudo que possa vir a acontecer, mesmo que nós não consigamos enxergar, mas temos que ter a convicção no nosso coração que Ele é o mesmo. Então, de início, só para dar um norte para vocês, Gênesis 1 e 2, o Senhor vai falar sobre a criação, sobre como Ele criou a terra, sobre como Ele criou os animais, sobre como Ele nos criou, onde foi o princípio, da nossa existência, dos seres vivos, das plantas. Então aqui Ele vai nos mostrando, e a partir do momento que Ele vai mostrando a sua criação, se há um Criador, claramente, quando olhamos para a criação, nós conseguimos ver o Pai, nós conseguimos o ver. É por isso que Ele fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle, porque olhando para nós também podemos ver Cristo quando estamos enraizados nele. As pessoas que olham para nós veem Cristo. Então toda a criação, toda a terra, tudo aquilo que o Senhor criou emana para Ele, enaltece, glorifica a Ele. E eu já queria pontuar para vocês, a partir do capítulo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui a gente já consegue entender a primeira observação que eu fiz sobre a identidade do nosso Pai, é que Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que criou. Fui pesquisar na internet, a definição de Criador. E eu achei algumas palavras muito interessantes que chamaram a minha atenção sobre Criador. Foram aquele que é o primeiro, aquele que é fecundo e aquele que é o percussor. E quando a gente vai, por exemplo, estudar um pouco sobre criação de marca, registro de marca, sempre vai ter um criador que vai pensar numa marca, que vai pensar em alguma obra. E esse criador, ele é o detentor da obra, ele é o detentor do filme, ele é o detentor daquela empresa, ele foi o precursor daquele movimento, daquela situação. É a mesma coisa o nosso Pai. Por Ele ser o Criador, nós somos propriedades dEle. Dá também um descanso em saber que
existe alguém que nos criou, que nos fez e que somos propriedades. E se somos propriedades, é porque tem alguém que cuida, tem alguém que pensou em nós desde muito antes de nascermos. O João vai ser assim, a Larissa vai ser assim, a Gabriela vai ser assim. E aí ele criou todas as coisas. Então a nossa primeira percepção, a nossa primeira característica é que o Senhor é o Deus Criador. A gente consegue ver em toda a Bíblia várias referências de profetas, de sacerdotes que falam sobre o Deus Criador em Salmos, em Isaías. Eu até coloquei algumas referências aqui para vocês, se vocês quiserem pesquisar depois. Isaías 45:7, Apocalipse 4:11, Salmos 95, Salmos 104. Eles vão falar a respeito de um Deus Criador. Né? E engraçado que são profetas, são sacerdotes nascidos em diferentes tempos, mas que tiveram a mesma revelação desse Pai que criou e cria todas as coisas. E o mais importante é que quando o Senhor revela quem Ele também revela o Filho, que é o nosso Senhor Jesus. E em João capítulo 1, no versículo 3, João fala que por meio dele foram feitas todas as coisas. Então, por meio de Jesus foram feitas todas as coisas. E algo que eu acho lindo é a forma como ele descreve a terra. Fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então ele disse: haja luz, e houve luz. E eu até pontuei que o Senhor, ele é mestre em transformar o que está vazio e sem forma em luz por meio da sua palavra. Isaías 45:18, ele vai falar que o Senhor não criou a terra para ser vazia, mas criou para ser cheia. Outra característica que é a característica de transformar as coisas. Às vezes a sua situação parece que não há luz, às vezes um diagnóstico, às vezes uma notícia que não é muito boa, podem parecer que está tudo uma escuridão, mas o Senhor sempre nos traz a esperança de que se há escuridão, Ele pode transformar em luz. Esse versículo ele também aponta para a vinda de Jesus para a terra, porque a terra estava obscura, a terra estava em escuridão, nós com o pecado estávamos em escuridão. Mas quando a luz veio, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus, quando a luz veio e habitou na terra, Ele trouxe consigo a esperança, Ele trouxe consigo a luz que nos iluminou. E onde havia escuridão, passou a ter luz. Esse é o poder do Senhor, o poder do Criador, em transformar aquilo que está vazio em algo cheio, assim como Ele faz conosco. Quando nos aproximamos dEle, Ele transforma aquilo que está vazio, aquilo que está escuro, em luz e transborda em nós, para que possamos transbordar ainda mais por onde a gente passar, para que possamos emanar a luz que Ele colocou em nós para iluminar outras pessoas. A segunda característica é que desde o princípio o Espírito do Senhor já se movia sobre as águas. Existem vários sentidos aqui que eu fui pesquisar. Tem esse sentido de andar sobre as águas assim como Jesus andou sobre as águas. A gente pode ver que existe uma repetição do Senhor mostrando já no início quem Ele é e o que Ele pode fazer. Isso já refletiu lá depois, quando Jesus já estava com os discípulos. E também ouvi alguns outros significados sobre este mover, sobre este se mover sobre as águas, que no sentido de o Senhor criando o mar, o Senhor dando vida ao mar, criando as águas. E o que me faz pensar também, às vezes nós ficamos com medo, assim como os discípulos, a gente pode ver em Marcos no capítulo 6, no versículo 45, e em outros versículos em que tem algo envolvido, né, sobre o mar, sobre os discípulos estarem no barco e vir a tempestade e eles não saberem o que fazer, naquele momento que Jesus estava dormindo e eles achando que iam morrer,
Ou a mesma situação de Pedro, por exemplo, naquela pesca que estava sendo mal sucedida, também estava no mar. O Senhor também traz a simbologia quando o mar está revolto dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Mas o que os discípulos naquele momento não lembraram ou talvez não sabiam e precisavam conhecer um pouco mais sobre a identidade do Pai, sobre quem Ele é. Naquele momento de luta, naquele momento onde o barco estava balançando, onde vinha a tempestade, o mar estava revolto, eles se esqueceram do Criador. E onde eles estavam, o mar que eles estavam, foi o próprio Deus quem fez, foi o próprio Deus que criou. Então não tinha muito sentido eles terem medo, porque se eles creem que Deus é Pai e que Ele criou todas as coisas, onde eles estavam era a criação do próprio Deus. E desde o princípio ele já andava sobre as águas, desde o princípio ele já era o Criador. Então, por mais que tivessem ventos fortes, Ele é o mesmo Deus que criou e pode falar: pare agora. Eles esqueceram do poder e do Criador que é Pai deles. Ele tem a autoridade e o poder para fazer parar a tribulação, para fazer parar o vento forte. Isso nos traz descanso, isso nos traz convicção, isso nos traz certeza daquele que está à frente. Já aproveitando o gancho da autoridade, do poder, a nossa terceira característica é que as palavras do Senhor têm poder e autoridade, que a partir do momento que Ele disse haja luz, no mesmo instante houve luz. Ou como a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ou como a palavra do Senhor é mais afiada que uma espada de 2 gumes capaz de quebrar ossos, medulas. Esse é o poder da palavra. E essa palavra que o Senhor também nos dá tem poder. Existe poder na palavra, existe poder no nome de Jesus, porque Jesus é a própria palavra do Senhor encarnada. Então, o Senhor nos mostra que tudo aquilo que Ele determina, tudo aquilo que Ele fala, seja uma promessa na sua vida, seja uma palavra de cura, seja uma palavra de provisão, seja uma palavra de liberdade, todas as palavras que Ele diz têm autoridade sobre todas as coisas, sobre o mar, sobre o mal, sobre a doença, sobre o medo. Ele tem a autoridade, tudo que Ele determinar vai acontecer. E isso a gente vê no princípio, isso a gente vê em toda a palavra. Sobre aquilo que Ele determina, acontece. Na minha e na sua vida também. E o mesmo Deus que tem a autoridade para determinar, tem autoridade em sua palavra, é o Deus que nos chama pelo nome. É o Deus que dá nome às coisas. É um Deus que preza pela identidade que você tem. Eu já disse em diversos vídeos aqui sobre o Deus que nos chama pelo nome, que o seu nome tem significado, que o seu nome não foi escolhido por acaso. E a gente vê também, é incrível, a coerência, a congruência que tem toda a Bíblia, que tem toda a palavra, porque a gente vê como o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, o nome de Saraí para Sara, quando o Senhor fala através do anjo para José que o nome de Jesus seria Jesus, né? Emanuel, Deus conosco. Então existe uma representação e um significado nos nomes. E a gente lendo Gênesis 1:2, Deus chamou a porção seca de terra, o ajuntamento de águas chamou mares. Então, as estrelas, é falado na palavra, que Ele deu nome a cada uma das estrelas e Ele sabe o nome de cada uma. É um Deus que tem controle de todas as coisas e nos chama pelo nome. Desde o ventre da nossa mãe Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Você é chamada pelo nome pelo Criador. Você é chamado pelo nome pelo Criador. Olha a importância que você tem para Ele. Olha a importância. Ainda que te desprezem, ainda que haja perseguição, ainda que falem que você é insignificante, o Criador de todas as coisas te chama pelo nome.
E isso basta, isso é mais do que suficiente para nós, para entendermos que sim, somos importantes, sim, somos valiosos por aquele que nos fez. A quarta característica, também a gente consegue enxergar a repetição, que o Senhor é um Deus que separa a luz das trevas, é mencionado em Gênesis. E a gente consegue ver em outras parábolas, em outros capítulos, como ele separa, por exemplo, Jesus fala da parábola do joio e do trigo. E que no momento certo, no momento devido, haveria essa separação. Que é o Senhor falando já do tempo do fim, né? Se referindo ao Apocalipse, quando houver realmente a separação daqueles que foram salvos e daqueles que não foram. Então, desde esse início, o Senhor já está falando, eu separo a luz das trevas. E por que o Senhor separa? Ele é mau? Não, ele é justo. Ele separa aquilo que é santo, ele separa aquilo que é luz. Porque a separação é uma forma do Senhor mostrar a sua proteção àqueles que confiam nele. O zelo, os ciúmes que o Senhor tem de nós, da criação, faz com que ele separe. Ser santo, essa palavra significa separado. E assim como o Senhor é santo, ele se separa das trevas e quer que a sua criação também se separe, para que possa viver plenamente em sua presença. Quando entendemos que somos santos e separados, é para que possamos enxergar que é no Senhor que temos a plenitude e nele, separados das trevas, possamos contemplar e viver a vida que Ele quer que nós vivamos. De paz, de alegria, de descanso, de espera, de satisfação e completude. Existem atitudes, existem palavras que não condizem para nós fazermos, como por exemplo, a fofoca. Se nós lermos a palavra, nós vemos que o Senhor, ele abomina a fofoca. Então, quando entendemos que nós somos santos, que nós fomos separados para sermos luz, nós precisamos vigiar aquilo que está saindo da nossa boca. Nós precisamos vigiar e ver se nós não estamos fofocando sobre os nossos irmãos, porque isso desagrada o Senhor. Nós precisamos enraizar isso no nosso coração, que somos separadas e separados. E desde o princípio o Senhor faz essa separação. Somos trigo. Quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo, o joio ele foi plantado pelo inimigo junto com o trigo e eles são muito parecidos. E no final que haverá a colheita, é no final, quando chegar o tempo do fim, que o Senhor vai fazer a separação dos que são salvos e que não foram salvos. E o Senhor, pela sua misericórdia, nos dá a oportunidade todos os dias de aceitá-lo como nosso Salvador. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos falando para o céu, nós estamos falando para as trevas, que nós aceitamos a separação, que nós não queremos ficar nas trevas, mas nós queremos estar com a luz, nós queremos ser a luz para esse mundo. E seremos separados pela justiça, pela misericórdia do nosso Pai. A quinta característica do nosso Pai é que Ele determina o tempo de todas as coisas. Ele é o dono do tempo. Lendo Gênesis, no capítulo 1, a gente vai ver que ele fala que houve tarde, houve manhã. Então, quando ele vai criando a água, ele vai criando as árvores, as plantações, ele também vai determinando a manhã, a tarde, a noite. Ele vai determinando os tempos. E a gente pode ver também, por exemplo, em Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que é esperar? É saber que aquele que é o nosso Pai, ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Em Eclesiastes, Salomão também vai falar que existe um tempo para todas as coisas, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de abraçar, o tempo de estar só. Então a gente entende que o nosso Deus é um Deus que já determinou o tempo, ele já escreveu a sua história, ele é o Pai que determina quando as coisas vão acontecer, ele criou o tempo, ele é soberano sobre o tempo.
Isso a gente pode ver Jó falar muito sobre a soberania do Senhor no tempo. E quem foi Jó, né? Um filho do Senhor que passou por muitas situações difíceis, perdeu a família, perdeu seus bens, ficou doente, muitas coisas ele passou. Ele permaneceu sendo fiel. E ele não entendeu, né, por que de todas aquelas coisas estarem acontecendo com ele. Mas ele não reclamou em momento algum sobre tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Então ele teve que aprender a esperar, aprender e conhecer a soberania de Deus. Tanto que no final, depois que ele passou por todas as provações e o Senhor deu em dobro para ele, ele fala, né, que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Então você imagina a fé que Jó já tinha, né? E a gente abre um parênteses aqui, porque se o Senhor já falava que não tinha ninguém como Jó e ele só conhecia Deus de ouvir falar, e depois que ele passou por todas as provações, por todas as experiências que ao nosso ver são extremamente difíceis, ele diz no final que antes ele conhecia só de ouvir falar e hoje ele realmente conhece o Senhor. Porque o Senhor em diversas vezes em Jó ele também vai mostrar: Jó, onde você estava quando eu fiz o céu, quando eu fiz a terra? Mostrando e fazendo com que o Jó conhecesse quem ele era, conhecesse a soberania, o poder e a autoridade do Senhor. Então, em Jó ele vai falar muito sobre o tempo, sobre a soberania do Senhor no tempo das coisas. E Jó percebeu e viu que aquela condição que ele estava não foi para sempre, porque depois que ele passou pela prova, o Senhor multiplicou. O Senhor deu 2 vezes mais para Jó. Isso desmistifica toda a ansiedade, porque a ansiedade é a preocupação exacerbada com o futuro. E a depressão é ficar e estar naquele passado. E o Senhor fala: eu sou o dono do tempo. Por que você está ansiosa pelo seu futuro? Eu sou o dono do tempo. Eu já fiz, já foi feito no passado, mas eu quero que você olhe para o agora, para o que eu estou fazendo, porque eu faço nova todas as coisas. Eu tenho um caminho para você, é um caminho de paz, é um caminho de alegria, é um caminho que não vai ser inibido de sofrimentos, mas é um caminho novo, é um caminho de alegria, é um caminho de paz. Se você confiar que eu sou o dono do tempo, que eu sou o dono, eu determino as estações, você saberá que em todas elas eu estou cuidando de você. Ainda que haja vales, eu estou no tempo, eu sou o Senhor do tempo. Aquilo que você está passando hoje, você não viu lá na frente o que eu vou fazer com essa dor, o que eu vou fazer com este vale. Então, aquieta-se. Aquieta a tua alma, porque Ele é o dono do tempo. O seu Pai é o dono do tempo. E no tempo determinado, as coisas acontecem como devem acontecer, se você entregar todos os seus caminhos para Ele. A 6ª característica é o que o Senhor vê e contempla a sua criação, porque tudo que Ele faz é bom. A gente consegue ver toda vez que Ele termina, criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Então, durante esses 6 dias, todas as vezes que o Senhor terminava a sua tarefa, vamos dizer assim, Ele olhava, Ele via, contemplava e dizia: isso está muito bom. E viu que era bom. Então, a gente pode entender aqui que o nosso Deus é o Deus que vê. O seu Pai, o meu Pai, tem olhos e Ele vê a sua criação. Tudo que nós fazemos, Ele vê. Os olhos do Senhor, como é dito na palavra, estão sobre os justos. Ele consegue ver tudo que a gente faz, ainda que a gente ache que Ele não está vendo, achando que ninguém está vendo, mas o nosso Pai consegue ver uma visão de raio-x tudo aquilo que a gente faz. Então Ele é um Deus que vê e é um Deus que contempla a beleza da sua criação. É um Deus que olha e se regozija em ver tudo aquilo que Ele criou. Por isso que Ele fala que nós também
temos que contemplar a natureza, né? Porque a natureza foi tudo que ele criou. E o Senhor contempla e quer que nós contemplemos também a sua criação. A sétima característica, para esse vídeo não ficar longo, né? Porque eu sei que todos os vídeos que eu faço fica longo aqui. Eu vou dividir em duas partes esse vídeo. Vou falar primeiro as 9 características e no próximo vídeo eu gravo as outras 9 características da sua identidade, tá bom? Acredito que vai ficar melhor assim para vocês, né? E para eu editar aqui também. E aí no próximo vídeo a gente tem mais revelações de quem o Senhor é. Então a gente agora vai para a sétima característica, que o Senhor é um Deus fecundo. É um Deus que gera, é um Deus que produz e multiplica, porque ele fala para a sua criação, sejam fecundos, se multipliquem, e é a mesma frase que ele fala sobre o povo hebreu, que a gente vai ver que eles serão expulsos do Egito, né, que o Senhor os liberta da escravidão. Quando o Senhor vai descrever este povo, ele fala que é um povo fecundo e que se multiplica, mostrando exatamente quem o Senhor é, né? O Senhor é um Deus que multiplica, é um Deus fecundo, tudo que está na mão dele cresce. O reino dos céus, ele compara com uma semente de mostarda, ele compara a nossa fé a uma semente de mostarda, que quanto mais a gente vai cultivando, mais ela vai crescendo. Então, o reino dos céus é assim. Ele é fecundo, tudo aquilo que a gente planta no reino dos céus vai crescer, não tem como crescer. Quando a gente planta algo no reino do Senhor, quando a gente planta o nosso propósito, quando a gente planta os nossos dízimos, quando a gente planta o bem, quando a gente planta a obediência, vai ser fecundo, vai ter crescimento, vai ter frutos. Essa é a característica do Senhor, essa é uma das suas identidades, ele é um Deus multiplicador. Quando a gente vê um milagre da multiplicação de pães e peixes, e pensando agora, né, os discípulos ficaram tão maravilhados, né, e claro, quando a gente vê o milagre, a gente fica maravilhado mesmo. Mas o Senhor, desde o princípio, nos mostra como ele é um pai multiplicador. Um pai que quer ver os seus filhos, a sua criação sendo fecunda, que cresça com ele também, que cresça a estatura de Cristo. Então, quando a gente acha que está faltando alguma coisa, quando nós estamos na escassez, por exemplo, quando a gente acha que Deus não provê, não é um Deus provedor, não é um Deus que multiplica, a gente precisa voltar ao princípio. Esse vídeo é para que nós voltemos e conhecemos aquele que fez e faz todas as coisas, o Criador. E entendamos quem Ele é, para que o inimigo não coloque mentiras em nossa mente, falando que Ele não multiplica, falando que Ele não é um Deus bom, que Ele não é um Deus provedor. Se nós olharmos desde o princípio, Ele permanece sendo o mesmo até hoje. E se nós crermos que Ele é o Deus do tempo, determina o tempo de todas as coisas, haverá um momento certo das coisas acontecerem, da provisão vir. Porque além dele ser um pai que provê, ele é um pai. E um pai não mima os seus filhos. Um pai mostra que existe um tempo para todas as coisas. E quando não acontece no nosso tempo, ele quer produzir maturidade. Ele quer que nós aprendamos a esperar no tempo dele. Que tudo aquilo que ele colocar na nossa mão seja próspero. No seu trabalho, na sua família, que você multiplique ideias, que você traga filhos, né, para este mundo, traga uma geração de luz, uma geração que vai fazer diferença neste mundo que jaz no maligno. Esse é um dos chamados que o Senhor tem para você, ser fecundo, levar a mensagem, cumprir o seu propósito. Jesus multiplicou, pegou aquela água e transformou em vinho. Ele não tem sombra de variação, é isso que ele quer que nós entendamos. E já puxando, né, o gancho do sétimo, o 8 e o 9 são bem similares a eles. No 8, a gente pode ver que é o Senhor que determina as espécies. O Senhor determina
faz os cavalos para estarem com os cavalos, o Senhor faz as girafas para estarem com as girafas, o Senhor determina as rosas, as margaridas, o milho, a maçã, a manga, Ele determina por espécies. Ele nos determina em uma espécie. Ele te fez homem, Ele te fez mulher. Existe uma coerência na natureza, existe uma coerência na espécie que o Senhor fez e como Ele nos fez. E isso não se altera, permanece sendo assim. Aquilo que o Senhor determinou ainda permanece sendo assim naturalmente falando. Fomos criados, mulher, fomos criados homens, as plantas foram criadas dessa forma, os animais foram criados dessa forma, segundo a sua espécie. Isso não sou eu que estou falando, isso é a própria palavra, isso é o próprio Deus. Existe uma determinação, naturalmente falando, homem, mulher, natureza, planta, animais ou animais. A coerência entre as espécies. E isso é também o zelo do Senhor. É uma forma de nos proteger. É uma forma de nos guardar. E toda vez que a gente sai daquilo que o Senhor já predeterminou, das espécies que Ele já predeterminou, a confusão, a guerra, não há paz, não há satisfação, há uma falsa alegria. Porque no final só existe vazio quando não estamos totalmente alinhados no caminho do Senhor, alinhados com o que Ele nos pediu para ser, alinhados com os propósitos que Ele nos guardou e nos prometeu e nos incumbiu a fazer. Existe um funcionamento no reino dos céus, existe um funcionamento que o Senhor já predeterminou. Mas pelo nosso egoísmo, mas por queremos fazer somente a nossa vontade, não a vontade do Senhor, a gente acaba se perdendo e nos distanciamos do plano perfeito que o Senhor tem para nós. Próximo vídeo, a gente vai comentar a partir do 9 até o 18, porque o 9 e o 10 é aí que o Senhor começa a nos criar o ser humano, criar o homem e a mulher. E é muito incrível como Ele também mostra quem Ele é através de nós. Eu sei que vocês vão gostar ainda mais do outro vídeo, mas eu espero que nessas 8 características que a gente mencionou aqui, nós possamos meditar na bondade, na fidelidade, identidade do Senhor, que podemos refletir na nossa vida tantas vezes, que Ele já multiplicou, a gente achando que ia faltar. O Senhor dava uma provisão aqui, uma provisão ali, porque Ele é um Deus fecundo, Deus que multiplica. Quando nós tivemos o nosso encontro com Cristo, eu posso falar de mim, quando eu tive o meu encontro com Deus, onde a minha vida estava em trevas, onde eu estava com ansiedade, onde eu estava com depressão, né? Estava infeliz, e quando eu tive encontro com Ele, é como se o Senhor tivesse falado dentro da minha alma, dentro de mim: haja luz, e houve luz. E esse é o convite que Ele faz para mim, esse é o convite que Ele faz para nós, que possamos andar na luz todos os dias da nossa vida, para que possamos ser separados e contemplarmos e vivermos a justiça, a proteção, a santificação do Senhor, que é o que gera paz, que é o que gera liberdade, que é o que gera descanso para a sua alma. Quando sabemos que Ele é o Deus que determina o tempo, é o Deus que determina as estações, é o Deus que determina quando algo vai acontecer, quando algo não vai acontecer, para que possamos descansar e esperar nele. Termos a convicção de que Ele vê todas as coisas e nada passa impune aos seus olhos. Se você está sofrendo alguma injustiça, alguma perseguição, Ele é o Deus que vê, e Ele não está aquém da sua realidade. Mas no tempo certo, no tempo determinado, Ele honra se você permanecer
e obedecer. Que as suas palavras têm autoridade, que Ele tem autoridade sobre o mar revolto, até porque foi Ele que criou o mar. Foi Ele que criou. Então que você entenda que tudo aquilo que Ele determina, que Ele já determinou sobre a sua vida, irá acontecer. Todas as bênçãos, os frutos que Ele prometeu, a sua presença, a sua promessa de que Ele estaria conosco até o fim do mundo é verdade, é real, porque a sua palavra tem poder e a sua palavra é fiel. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém especial para você. Deixa aqui nos comentários as suas sugestões, a sua opinião também, que é muito importante para nós, para que possamos crescer e aprender uns com os outros. Não esquece de se inscrever para não perder nenhum vídeo do canal. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, amado, você é muito especial para Deus e para nós também. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.